Seja bem-vindo aqui ao nosso culto online deste final de semana. Estamos aqui na nossa igreja em São Caetano do Sul. Eu quero convidar você para dedicar alguns minutos e comigo ouvir a santa e poderosa palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, que vai abrir os caminhos que estão fechados a você, que vai trazer força e sustentação para a tua vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus falará através desta mensagem, gravada aqui nesta igreja, ao teu coração. Peço então que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe o máximo que você puder aqui no YouTube, no canal Dose de Fé ou na nossa página do Facebook, tá bom? Mande o link aí para os seus amigos do WhatsApp, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir esta mensagem e serem poderosamente abençoadas pelo poder do Deus Criador. Programe-se para estar comigo aqui presencialmente em um dos nossos cultos na Rua Santo Antônio, 395, aqui no centro de São Caetano do Sul. A Igreja da Graça está de portas abertas para receber você e a sua família. Se você precisa de oração, de conselho espiritual, de ajuda, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, o 11 96085 5474. Abra o seu coração para receber a santa palavra de Deus. Vamos ao culto, que Deus te abençoe. Deus quer te dar condições, Deus quer te dar força, Deus quer te dar capacidade. Pegue aí a sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a posição que nós devemos assumir para que a nossa oração seja eficaz, para que a tua oração tenha resposta, para que você alcance aquilo que você precisa. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, nós vamos ler o verso 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo o Israel, e também todo o resto de Israel tinha o mesmo no coração para levantar a Davi, rei. Olhe para cá, deixa eu explicar uma coisa a você. O Davi já sabia há muitos anos que seria rei de Israel, porque quando ele ainda era um adolescente, um garoto, o profeta Samuel foi até a casa de seu pai, mandou chamá-lo, na presença de todos os seus irmãos, o ungiu, colocou azeite sobre a sua cabeça e profetizou que ali estava o novo rei de Israel. Ele recebeu com aquela unção, com óleo derramado sobre a sua cabeça, unção, que é o mesmo que capacidade, poder para se tornar o chefe da nação, o maioral, o todo-poderoso em Israel. É o que acontece conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja. Quando você assiste uma reunião como essa, uma pregação como essa, quando você se desliga, por isso a importância de você se desligar e não deixar a sua mente se desviar, para que você ouça, para que você, mais do que ouvir, você entenda o que está sendo passado. Porque quando você para fazer isso, a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falando ao seu coração, vai lhe dando entendimento. A hora que você começa a entender quem você é em Deus, o que Deus tem para você, como você deve agir, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, você vai entendendo as Escrituras, você vai entendendo a palavra, você vai recebendo esse mesmo azeite, essa mesma unção, que é capacidade, que é poder que Deus está te dando, para você reinar sobre a tua vida, para você colocar para fora da tua vida o que é indesejado,
para você trazer à sua vida, fazer acontecer, constituir na sua vida o que você deseja, o que você precisa. Então, no caso da pessoa que está doente, você pode estar doente. Você, entendendo a palavra de Deus, você vai ter capacidade, poder, para expulsar a enfermidade, para trazer à existência a tua cura, a tua libertação. Você está com um problema dentro de casa, com um familiar teu, você vai ter poder para expulsar o demônio que leva a pessoa a viver daquele jeito e determinar que aquela pessoa seja transformada. Esse é o poder de Deus que opera em nós e através de nós. Diga graças a Deus, gente. Mas, preste atenção, não basta você receber a palavra, não basta você ter esse entendimento, não basta você ter fé, você tem que fazer essa fé funcionar. Porque no dia que Samuel estava na casa de Jessé e ungiu Davi, rei de Israel, foi tudo muito lindo, foi tudo muito maravilhoso. Mas o tempo passou, eles se deitaram, foram dormir, e no outro dia, quando eles acordaram, o pai dele falou assim, foi tudo muito bacana ontem, a gente sabe que o Samuel veio aqui, é um homem de Deus, profetizou, a palavra foi linda, você foi ungido, mas você tem que trabalhar. Vai lá para o campo, cuidar das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. E o Davi, mesmo tendo a unção para ser rei, teve que cuidar de ovelha. Teve que desenvolver o seu trabalho. Ele não se tornou rei. Depois, o tempo passou e ele então enfrentou o gigante Golias, entrou no exército, foi treinado pelo próprio rei Saul, se tornou seu fiel escudeiro, pajem de armas, vencia as batalhas para o Saul, mas quem levava o mérito, a glória, era o rei Saul. Até o dia que Saul morreu, e ainda assim houve um período até que aconteceu isso aqui que nós acabamos de ler. O Davi foi efetivado. O Davi foi empossado, ele recebeu autoridade para comandar sobre aquele povo. Então, não basta você saber o que Deus tem para você, quem você é em Deus, qual é o plano de Deus para a tua vida. Não basta você saber que Deus é poderoso demais, que Deus tem poder para mudar a tua história, para lhe curar, para transformar a tua família. Você tem que assumir a sua posição e começar a reinar, e começar a dar ordens, e começar a fazer conforme a palavra de Deus. Amém, gente? E isso vai fazer com que as coisas mudem. A unção de Deus nos capacita para qualquer coisa que você imaginar. Veja comigo, por exemplo, o segundo livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Visto como o seu divino poder. Olhe para cá, para um pouquinho aí. O poder de Deus é diferente do poder dos homens. O poder de Deus não pode ser medido. O poder dos homens, sim. O poder de um homem é medido. Tem uma frase que dizem assim, o poder de alguém é medido pelo tamanho dos seus adversários, não? Mas o homem, ele consegue medir a sua força, ele consegue medir o seu poder, a sua influência. E há coisas que para nós são impossíveis. Há doenças, por exemplo, que para a medicina, por mais que se haja um avanço incrível na medicina, tem coisas que a medicina não vai fazer. Tem coisas que a medicina não consegue resolver. Tem coisas que são espirituais, puramente espirituais. E que não adianta você tomar remédio, ir a médico, fazer nada. O máximo que o médico vai falar para você é, isso aí não tem jeito, isso aqui vai amenizar o problema, mas não vai resolver. Uma pessoa, por exemplo, que sofre com a depressão, que já foi chamada de a doença do século. O que é a depressão? É um estado de tristeza, de angústia, de amargura profunda, que na maioria das vezes não tem explicação. Você vai ao médico, psiquiatra, psicólogo, aquela coisa toda, estuda, faz terapia, conversa, fala um monte de coisa, ouve um monte de coisa, não resolve. Tem crise de pânico, aquele ataque de medo,
E quando você para conversar com a pessoa, por que você está assim? A pessoa diz assim, ó, eu não sei. É puramente espiritual. E não tem como fazer para resolver isso, a não ser drogar a pessoa. Aí o médico prescreve algumas drogas que a pessoa toma e fica dopada. Enquanto está dopada, está bem, passou o efeito do remédio, volta tudo. Não é assim? Quer dizer, é um problema espiritual que o homem não consegue resolver. E escute o que eu estou lhe falando. Uma pessoa assim, ela pode melhorar quando ela encontra algo ou alguém em quem ela se apoia. Então ela encontra alguém que cuida dela, que a ama, ou ela encontra uma razão para viver, para existir, ela melhora consideravelmente. Mas tão logo aquilo é tirado, volta tudo outra vez. Assim a pessoa que sofre com um vício, assim a pessoa que tem uma doença incurável, tem gente que tem uma amarração financeira, não tem explicação. Ela diz assim, eu não entendo, ó, eu sou esforçado, eu trabalho, eu dou um duro danado, eu estudo. Mas parece que tem alguma coisa que me puxa para trás. E aí você vê, o que fazer nesse caso? Para os homens, não tem o que fazer. Mas o poder de Deus é diferente do poder dos homens. O poder de Deus é divino. Jesus, uma vez, recebeu uma notícia. Falaram para ele assim, mestre, teu amigo Lázaro está enfermo, e os médicos o desenganaram. Deram a ele poucos dias de vida, ele vai morrer. E Jesus não fez muito caso daquela notícia. Jesus meio que ignorou, mas tudo estava sendo meticulosamente planejado por ele. Passou um determinado tempo, Jesus chamou os seus discípulos e falou assim, ó, eu preciso ir até Betânia, eu quero ver o meu amigo Lázaro. E ele começou a viagem até Betânia. Acontece que quando ele chegou em Betânia, já haviam 4 dias que o Lázaro estava morto. Por que isso? Há uma explicação. Para alguns judeus daquele século, daquela época, havia uma crença que não se prova cientificamente e também não é bíblica, mas era uma crença local, que uma pessoa depois de morta, ela poderia ressuscitar até 3 dias depois da sua morte. Então, quer dizer, morreu hoje, aguarda 3 dias para sepultar, porque pode ser que a pessoa volte a viver. Então, muita gente naquela região acreditava nisso, claro. Isso não tem base científica nenhuma, isso não tem base bíblica nenhuma, mas era uma crença da época. E vejam, Jesus chegou no 4º dia. Porque se ele ressuscitasse Lázaro até o 3º dia, alguém poderia dizer que nada. É porque ele já ia ressuscitar, está dentro dos 3 dias. Mas conforme Jesus chega no 4º dia, para todos, já não tinha mais o que fazer. Já era o fim daquele homem, acabou. Então Jesus diz assim, olha, eu quero ir até a sepultura. A irmã dele fala assim, mas Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui há 4 dias atrás, o Lázaro não tinha morrido. Veja essa declaração que a irmã de Lázaro deu. A irmã de Lázaro acreditava que Jesus era poderoso, sim ou não? Mas ele tinha um poder para fazer alguns milagres. Ele tinha o poder para curar um homem doente. Mas ela não acreditava que ele tinha poder para ressuscitar um morto depois de 4 dias. Então ela sabia, Deus tem poder, mas não é tanto assim. É o que muita gente pensa hoje. Deus ele tem poder, mas é que no meu caso não é bem assim. E Jesus está mostrando para você na palavra, o meu poder não é igual ao dos outros. O meu poder não pode ser medido. O meu poder é divino, é imensurável, é superior a qualquer coisa que você conheça hoje ou venha conhecer amanhã. Se houver amanhã uma grande descoberta científica, aquilo não é nada perto do poder de Deus. Amém, gente? Esse é o nosso Deus. Esse é o poder que o Criador do universo colocou à sua disposição. Jesus manda tirar a pedra. E ela diz assim, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, o corpo já está em decomposição. Bom, nós sabemos que hoje o homem consegue fazer muitas coisas. Uma pessoa pode ter uma parada cardíaca.
E se restaurada os seus batimentos dentro de alguns minutos ou segundos, aquela pessoa volta a viver. Um caso que aconteceu recentemente num jogo de futebol na Europa. Um jogador, minha idade mais ou menos, um baita jogador, excelente jogador, de uma das seleções que estava disputando a Eurocopa, caiu no meio do gramado, ele simplesmente recebeu a bola, tocou, deu 2 passos para frente e caiu desmaiado no campo. O juiz apitou, os médicos entraram imediatamente, fizeram aquela massagem cardíaca, colocaram aquele choque, o homem voltou a viver. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Mas ele foi reanimado, voltou a viver. Não vai poder jogar futebol, mas a vida dele segue numa boa. O homem pode fazer isso, mas nenhum homem pode pegar um defunto depois de 4 dias morto e trazê-lo de volta à vida. Não dá para restaurar o tecido que já foi comido pelos vermes. Não dá para restaurar os órgãos que já foram corrompidos. Não dá para fazer o sangue voltar a circular, já nem tem mais. Mas o poder de Deus é superior a tudo. Diga glória a Deus, gente. Por isso que você não pode olhar para a tua situação e falar assim, ó, é que o meu caso é diferente. Não, o teu caso não é diferente. O teu caso pode ser mais difícil, mais complicado para você, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus ele fez essa declaração: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, quando você entende isso, pensa sobre isso e crê nessa palavra, você vê, eu posso resolver o meu problema. Eu não preciso mais ficar doente. Eu tenho autoridade, eu tenho capacidade de mudar a história da minha família, a minha história financeira, de expulsar os demônios, de orar e trazer saúde para a minha vida. A hora que você entende isso, o azeite está sendo derramado sobre você. A capacidade de Deus está vindo sobre você. Então diz assim, ó, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Olha o que o Pedro está escrevendo aqui. O Pedro esteve com Jesus enquanto ele esteve andando sobre essa terra. Viu Jesus pregar e realizar milagres que não se pode descrever. Inclusive, o Pedro viu Lázaro, depois de 4 dias morto, ressuscitar. O Pedro viu Jesus morrer e o Pedro viu Jesus com o corpo glorificado depois da ressurreição. O Pedro viu que aquilo que foi prometido no Velho Testamento havia se cumprido em Jesus. E agora o Pedro está dizendo para a gente o seguinte, o poder dele é muito grande, é um poder divino. Com esse poder, ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida. Então, se você estiver doente, entenda, Deus já te deu a capacidade de expulsar o espírito da doença da tua vida e ficar curado. Não espere que Ele vá te dar alguma coisa. Ele já deu, Ele já fez. Ele já derramou essa capacidade, essa unção sobre você, quando Ele disse assim, em meu nome vocês vão expulsar os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vão pisar em serpentes e escorpiões, e ainda que deem a você alguma coisa mortífera para beber, isso não vai te fazer dano algum. Você tem essa unção, Ele transferiu a você essa capacidade. Da mesma forma que o profeta Samuel transferiu para Davi a capacidade para ser rei, a autoridade para reinar. Agora você tem que pegar essa unção, essa capacidade e começar a executar, a colocar em prática na tua vida aquilo que Deus entregou a você. Então, terminando aqui o versículo 3, ele diz, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quer dizer, eu conheci, eu entendi, eu agora sei que isso está à minha disposição, eu posso usar. Então, agora você tem essa capacidade. Agora, não adianta você saber disso. Não adianta você falar assim, puxa vida, eu nunca vi desse jeito, eu nunca pensei desse jeito, eu nunca imaginei isso, que coisa maravilhosa, graças a Deus.
se você voltar para casa e continuar do mesmo jeito. Você precisa hoje fazer o que o Davi fez lá no primeiro livro de Crônicas, 12:38. Você tem que assumir o teu posto. Você tem que se empossar, tomar o poder e começar a reinar. E começar a usar o poder que Deus colocou à sua disposição para dizer, diabo, aqui você não fica. Para chamar a existência da saúde e falar, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Para determinar e falar, na minha casa você não vai tocar. Para abençoar alguém e falar, a partir de hoje você vai mudar. Deus está fazendo essa obra. Você tem o poder de fazer isso. Então faça. Vamos terminar isso aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 8, para a gente fazer a oração. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Preste atenção. Enquanto o rei não assume o seu lugar, o que ele fala é igual ao que um cidadão comum fala. Mas a hora que o rei está empossado, está no trono, ele dá uma ordem, as forças que ele tem fazem aquela ordem cumprir. Se a ordem é ataque em tal lugar, ainda que isso custe a vida dos soldados, eles vão obedecer a ordem do rei. Não tem como não obedecer. A não obediência à ordem do rei trará problemas ainda maiores do que a morte para eles. O rei tem esse poder. Se ele diz, pessoa tal vai morrer, aquela pessoa vai estar morta. Porque ele tem soldados que garantem a ele esse poder. Assim é o reino de Deus. A hora que você entende o seu lugar e você começa a determinar, em nome de Jesus, aquilo que Deus colocou no teu coração, os anjos de Deus, esses seres ministradores, começam a trabalhar, começam a agir, começam a batalhar no mundo espiritual para fazer cumprir a tua palavra. Assim como os anjos trabalharam naquele dia em que Jesus disse ao Lázaro, Lázaro, vem para fora. Veja, Jesus não falou para os anjos entrarem ali e fazerem aquilo. Os anjos sabem o que fazer. Você não tem que orar a anjo nenhum. Você não tem que orar a entidade nenhuma. Você tem que orar em nome de Jesus. Dá ordem daquilo que você quer. E os anjos de Deus vão agir em teu favor. Porque na hora que você fala em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali falando. Quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, instantaneamente, as suas carnes que já estavam sendo comidas pelos bichos, pela decomposição do seu corpo, foram recriadas. O sangue voltou a circular, o cérebro voltou a funcionar, o pulmão voltou a respirar, o coração voltou a bater, tecidos da sua pele voltaram a ficar bem e até a doença que o levou à morte já não existia mais. Os anjos de Deus trabalharam. O poder de Deus é assim. Então, se hoje você disser a esse teu problema, aqui, demônio, você não vai ficar. Você vai pegar o que é seu e vai sair em nome de Jesus. A hora que você fala isso, você é como aquele rei que sentou no trono. O que você determinar vai acontecer. O que você falar, Deus vai realizar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então você tem que falar, demônio, é você que está me colocando para baixo? É você que está causando essa depressão? Esse conflito nos meus pensamentos? Essa amargura, essa tristeza que eu não explico, que o médico não explica, que ninguém explica? Pois então você vai sair. Você não vai mais ficar comigo. Você não vai mais me acompanhar. Ah, pastor, mas falaram que fizeram um trabalho de feitiçaria para me acabar com a minha vida. Alguém fez isso. Pois se alguém fez, eu vou desfazer. E eu vou fazer isso agora. Em nome de Jesus, está desfeito. Na minha vida o mal não toca. A hora que você ora assim, os anjos de Deus começam a trabalhar por você. O médico falou que não tem jeito. Para o médico não tem. Mas o poder que eu tenho é divino. Eu não tenho o poder do médico, eu não tenho o conhecimento do médico, mas eu tenho o poder de Deus à minha disposição. Então, doença, vai embora. Esse problema que está no meu pulmão vai sair, meu pulmão vai ficar restaurado. O Senhor tem poder para trocar o meu rim e colocar outro no lugar, pois é isso que vai acontecer.
e eu vou ficar livre desse mal. Amém, gente? Assuma o seu poder, poxa. Não se submeta mais. Pô, se eu tenho poder para mandar embora o meu inimigo, por que eu vou deixar o meu inimigo ficar ali? Se eu tenho poder para arrebentar com os meus adversários, para que eu vou deixar os meus adversários ficarem puxando meu pé e me atrapalhando todo dia? Use o poder que Deus lhe deu para resolver a tua vida. Porque nós vimos lá na segunda carta de Pedro, com o seu divino poder, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Determina, eu vou trabalhar, meu trabalho vai dar fruto, eu vou prosperar, e eu vou conseguir aquilo que almeja o meu coração. Em nome de quem, gente? Em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora. Fique de pé, por favor. Você em casa, coloque-se em pé aí onde você estiver. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Curve a sua cabeça e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Agora é comigo. Diga: eu vou usar o poder e a autoridade que o Senhor me deu para exigir que todo mal saia da minha vida e dos meus caminhos, em nome de Jesus. Agora fale bem rapidamente aqueles seus problemas que você vai enfrentar agora. Fale aí no seu pensamento qual é o seu adversário. É o vício que domina a sua mente, ou alguém da sua família, é a depressão, é o câncer, é aquela doença incurável, a Covid ou as sequelas dela. Você que está com problemas de amarração amorosa, financeira, você que tem problemas por todos os lados da vida, chame os seus problemas agora, convoque agora os seus inimigos até a tua presença, convoque os seus inimigos à tua frente e diga assim comigo: diabo, você que está por detrás desses males, desse problema, dessa luta, dessa doença, dessa amarração, dessa depressão, dessa miséria, dessa maldição, sai agora, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, meu Pai. Passa com o teu poder agora do alto da cabeça até a planta dos pés em cada pessoa que está aqui comigo na igreja, ou que ora comigo de qualquer lugar deste mundo. Aonde essa pessoa estiver, eu te peço, derrama o teu poder. Derrama, meu Pai, a tua unção para curar o que está enfermo, para libertar o que está oprimido, para trazer saúde para o corpo que está doente. Nós vamos usar a autoridade, a força, o poder do nome de Jesus para exigir a saída do mal. Seja uma simples dor, seja uma doença incurável, seja um problema espiritual de amarração. O diabo, eu estou lhe amarrando, eu estou lhe repreendendo e eu estou exigindo: saia da vida, saia da mente, saia dos caminhos dessa pessoa, vá embora em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos aos céus e diga: obrigado, Senhor, e amém. Graças a Deus.